Oi pessoal, vamos aqui com mais uma aula de mecânica dos sólidos 2. Bom, o problema pede para a gente encontrar rotações e flechas máximas usando o método da área de momento, que é a analogia de Moore. Tá? E a gente tem aqui o módulo de elasticidade e o momento de inércia sendo constantes ao longo de toda a viga. Então uma seção constante, material constante ali também. Vê que nessa configuração da viga, tá? A gente pode ter diversas possibilidades de deformação. Tá? A elástica dessa viga aqui pode assumir diversas formas diferentes. Vocês lembram que para resolver, para a gente encontrar as flechas ou as rotações em um ponto específico, usando o método da área de momento, a gente precisa conhecer primeiro o nosso diagrama de momento fletor, e isso a gente consegue fazer com bastante facilidade. E precisa também conhecer a elástica da nossa estrutura, né? Por que eu preciso conhecer a elástica? Porque através dela eu vou saber onde eu tenho pontos onde a rotação é nula, onde eu consigo determinar desvios tangenciais em função de uma tangente a partir de algum ponto conhecido, e assim por diante. Vamos olhar aqui nessa estruturinha, a cara dela aqui, tá, com o carregamento. Então a gente tem o apoio do segundo gênero, apoio do primeiro gênero. Aqui a gente tem de 0 a 8 metros o primeiro vão e o balanço ali de 8 a 14 metros, então que dá mais o balanço de 6 metros. Vamos primeiro dar uma olhada aqui no diagrama de momento fletor. Tá? Então isso aqui a gente consegue determinar com bastante facilidade. Ver que a gente tem, com as cargas pontuais, a gente tem um diagrama triangular, certo? E a gente vai ter aqui um ponto de inflexão na nossa elástica quando a gente tem a mudança de momento positivo para negativo. E por último, aqui no balanço, por conta do carregamento distribuído, a gente vai ter o nosso diagrama de momento fletor em parábola, certo? Uma parábola aqui para representar o diagrama de distribuição de momento fletor ao longo do balanço. Bom, entre os dois apoios, como a gente vai ter triângulos, a gente vai ter áreas discretas, então a gente consegue calcular direto essas áreas aqui, certo? Daqui para cá, então a gente vai mais fácil calcular essa área por integral. Vejo que por conta desse ponto de inflexão, a gente vai ter uma curvatura aqui nesse sentido, tá? Onde eu tenho momento positivo, lembra que eu vou ter tração na fibra inferior da minha viga, e a partir do ponto de inflexão eu vou ter uma tração nas fibras superiores, então a gente vai ter uma curvatura nesse sentido. Veja que apenas sabendo isso, a gente não consegue determinar qual que vai ser a inclinação da tangente que passa aqui pelo nosso apoio C, certo? Que seria esse nozinho aqui. Se a gente, vamos desenhar aqui elástica, tá? Normalmente a gente não tem essa elástica já pronto, que é justamente o que a gente quer descobrir, mas só para efeito de aprendizado, mesmo com a elástica aqui desenhada, não fica muito claro como que vai ser essa tangente aqui que passa pelo apoio C. A gente não sabe se ela vai ter uma inclinação aqui que passaria pelo segundo e quarto quadrantes ou uma inclinação que passa aqui pelo primeiro e terceiro quadrantes. Veja que se a gente muda esse carregamento de 2 kN, essa carga concentrada, para 1 kN, já fica bem claro qual que é a inclinação aqui da nossa tangente, certo? Entre o segundo e o quarto quadrantes aqui. Se a gente muda então esse carregamento agora para 3 kN, já acontece o contrário. Então nossa inclinação da tangente aqui vai estar passando pelo primeiro e terceiro quadrantes, certo? Então é como se a gente tivesse uma rotação aqui da indeformada, essa tangente aqui tendo uma rotação positiva, e quando a gente tem um carregamento de 1 kN, essa rotação aqui fica negativa, certo? Bom, com o carregamento de 2 kN isso não fica muito claro. Então a gente vai supor duas possibilidades, certo? A primeira possibilidade, então vamos olhar aqui. Vou pegar duas indeformadas. A primeira a gente vai supor então que a inclinação vai ser aqui positiva, essa tangente que passa por C é positiva, então ele vai ter passando pelo primeiro e terceiro quadrantes, e numa segunda possibilidade que essa tangente que passa por C vai ser negativa, né? Girando sentido horário, ela vai passando pelo segundo e quarto quadrantes. Isso quer dizer que a nossa deformada, nossa elástica, vai assumir
ou essa configuração aqui, certo? Aí, ou essa configuraçãozinha aqui. Tá? Como é que a gente vai saber qual das duas configurações que eu vou ter? Pelo sinal que a gente vai encontrar no desvio tangencial de A partindo de C. Então, o que a gente vai ter aqui nesse desvio tangencial? Olha só, então vamos fazer um prolongamento aqui. Se eu parto de C, chego em A, e aqui nesse ponto eu jogo meu desvio tangencial em A partindo de C. Se ele tiver sinal positivo, já que ele está indo de baixo para cima, a gente sabe que a direção dessa tangente que passa por C vai ser passando pelo primeiro e terceiro quadrante, quer dizer, ela vai ser positiva. Agora, se esse meu desvio tangencial, deixa eu apagar isso daqui, em A, partindo de C, tiver um sinal negativo, quer dizer, indo de cima para baixo, quer dizer que a minha inclinação aqui da tangente que passa por C, ela vai ser negativa. Certo? Por que isso daqui é importante? Porque a partir desse sinal da tangente, do desvio tangencial em A partindo de C, a gente vai conseguir determinar as flechas. Então a gente consegue determinar as flechas aqui no ponto B, consegue determinar a flecha máxima no meio do vão, consegue determinar as rotações, certo? Rotações no ponto A e rotação também aqui no ponto B. Legal? Bom, primeira coisa, então a gente vai querer saber se esse desvio tangencial em A vai ser positivo ou negativo. Primeira coisa, a gente vai então calcular a área aqui desses trechos, certo? Então a gente tem o diagrama de momento fletor. Como o EI é constante, essas áreas aqui, dividindo todas elas pelo EI, a gente já vai ter os nossos φ, certo? Bom, aqui eu dividi em área 1, área 2, área 3 e área 4. Aqui a gente vai ter o apoio A, o apoio C e a extremidade do balanço B. Tá? Bem aqui a gente tem a carga concentrada de 2 kN. Primeira coisa então, vamos calcular esse desvio tangencial em A, partindo de C. Isso daqui vai ser o somatório de 1 até N dos φi vezes x barra I. Veja que aqui entre o ponto A e C a gente só tem triângulos, né? Então só tem figuras discretas aqui. Então a gente pode usar direto o somatório. Eu vou ter na área 1 mais 4,4 sobre EI vezes a distância do centroide desse triângulo x barra, até o nosso apoio A, vai ser 2/3 de 4, mais a área 2, que é mais 1,7 sobre I, vezes a distância, o x barra, então a gente tem a distância daqui até o ponto A, x barra 2, que vão ser 4 metros mais 1/3 de 1,52. E por último a gente vai ter essa areazinha aqui que é negativa. Então vou colocar aqui para o lado de baixo, menos 4,46 sobre EI vezes todo esse trecho, que dá 4 mais 1,52, 5,52 mais 5,52 mais 2/3 x barra 3. 2/3 de 2,48. Daqui, deixa eu
puxar para cá. Desvio tangencial em A partindo de C. Vai ser igual a menos 12,6 sobre I. Então, se a gente tem um sinal negativo aqui, quer dizer que o desvio tangencial em A partindo de C está vindo de cima para baixo. Então, a gente vai ter essa configuração aqui da nossa elástica. Veja que a nossa tangente aqui em C vai estar girando no sentido horário. E para a gente encontrar os pontos, as deflexões principais, tá? A gente vai usar essa configuração aqui da nossa deformada. Bom, eu tenho que achar a flecha e a rotação máximas, tá? Mas eu não sei onde que elas vão estar. Então eu tenho duas possibilidades aqui. Ou essa flecha máxima vai estar na extremidade do balanço, ou essa flecha máxima vai estar entre os apoios A e C. Então vou calcular os dois, tá? Entre o nó A e C, a gente vai ter a nossa flecha máxima onde eu tiver a tangente que passa pelo ponto sendo nula. Então quer dizer, onde a tangente for paralela e indeformada, é onde a gente vai ter o nosso ponto de máxima aqui dessa elástica. E com relação ao valor da rotação máxima, a gente tem também a possibilidade de ter uma rotação máxima na extremidade do balanço ou uma rotação máxima aqui no primeiro apoio, certo? Então a gente pode começar aqui a encontrar a nossa rotação em A. Bom, a rotação em A, como que a gente vai calcular? A gente vai usar aquela regrinha não, perdão. A gente vai usar a relação de comprimento de circunferência. Então eu vou ter aqui, tem C partindo de A, vai ser igual o θ em A vezes o comprimento entre os nós A e C. Veja que isso daqui, como a gente está trabalhando com pequenas deflexões, é uma das limitações do método. Esse daqui, se eu tenho um ângulo multiplicado por um raio, a gente vai ter um comprimento de circunferência. Vê que essa distância aqui, então, por ser muito pequena, a gente consegue aproximar essa distância vertical de um comprimento de circunferência, certo? Se a gente consegue determinar esse desvio tangencial em C partindo de A e conhece o vão, a gente consegue encontrar também a nossa rotação. Então temos aqui, primeiro, quero conhecer o desvio tangencial em C partindo de A. Isso, então eu saio uma tangente de A e chego em C. Então desvio tangencial em C partindo de A. E a partir daqui a gente consegue encontrar o θ em A. Desvio tangencial em C partindo de A, eu vou ter que fazer a soma do produto das áreas de momento fletor dividido pela rigidez vezes a distância desses centroides até o ponto de interesse, que é o ponto C. Aqui eu vou colocar tudo em evidência. Então vamos olhar o diagrama de momento fletor. Veja que agora, como o nosso ponto de interesse é o ponto C, vou fazer aqui em verdinho. Os centroides, todos os centroides vão estar em relação ao ponto C. Aqui eu teria um x barra 2 e aqui x barra 1. E as áreas são as mesmas, né? Então a gente tem para a área 1 4,4. 4,4 vezes a distância da área 1 até o nó 3, que vai ser 4 mais 1/3 de 4. Mais a segunda área, que vale 1,7. E a distância, que vai ser 2,48 mais 2/3 de 1,52.
E por último a gente tem a área 3, que vale 4,46 menos 4,46 vezes 1/3 de 2,48. Daqui o desvio tangencial em C, partindo de A, vai ser igual a 25,7 sobre EI. O sinal positivo apenas está indicando que a gente vai estar saindo dessa tangente A e indo para cima até chegar no ponto C, que é onde está a nossa deformada da viga. Se eu quero encontrar a minha rotação em A, vou pegar o valor do desvio tangencial e dividir pelo vão. Então, 25,7 sobre EI, dividido pelo vão, que é 4 metros. Então, aqui a gente vai ter que a rotação em A vai ser 3,6 vezes 10 a menos 5 radianos. Vejo que aqui a gente só tem essa informação do valor. O sinal, segundo a convenção, a gente vai ter que analisar a nossa elástica. Bom, olhando aqui, eu vejo claramente que a minha rotação está vindo no sentido horário, saindo da indeformada e vindo para o sentido horário. Se ela está girando no sentido horário, ela vai ser negativa. Então esse sinal aqui vai ser sempre por interpretação. Legal? Temos nossa rotação em A, a gente pode partir então para encontrar a rotação lá em B. Como que eu vou encontrar essa rotação em B? Bom, vamos escrever aqui a primeira coisa que a gente aprende ali pela analogia de Mohr, né? Que a rotação em um ponto vai ser igual à rotação em um ponto anterior, mais a variação da rotação entre esses pontos, certo? E essa variação da rotação entre os pontos vai ser a somatória de todas das áreas dividido pela rigidez, das áreas do momento fletor dividido pela rigidez. Aqui o que a gente quer descobrir é nosso θB, certo? O Δθ BC vai ser a somatória das áreas entre o ponto B e o ponto C. Isso daqui é justamente a nossa área 4. Então, Δθ BC a gente já tem aqui calculado, que é 7,2 menos 7,2 sobre I. O nosso θC, veja que isso daqui, da mesma maneira que a gente encontrou o θA, esse θC vai ser o desvio tangencial em A partindo de C dividido pelo LAC. Veja que é exatamente o que a gente tem aqui. Isso daqui seria o θC. A gente já tem o desvio tangencial em A partindo de C. Que vale menos 12,6 sobre I dividido pelo vão, que é 4 metros. Então, o θ em C vai ser menos 1,75 vezes 10 a quinta radianos. O sinal aqui deu negativo em função do desvio tangencial, mas veja que aqui também ele está correto, já que essa tangente vai estar girando no sentido horário. Se a gente já conhece a rotação em C e já conhece a variação dessa rotação entre o ponto B e C, a gente consegue encontrar então a nossa rotação em B. Então o θB vai ser θC menos 1,75 vezes 10 a quinta, menos 5, perdão, não a quinta, menos 5, menos o Δθ BC.
7,2 sobre o EI. Aqui foi fornecido o EI para a gente, então a gente tem que o θ B vai ser igual a menos 9,75 vezes 10 a menos 5 radianos. Bom, a gente viu que o θ em A deu menos 3,6 vezes 10 a menos 5 radianos. Então a gente já viu que vê aqui como a rotação em B é maior, a gente vê que a θ em B é nosso θ máximo. Então já descobrimos aqui a rotação máxima, vamos partir agora para encontrar a flecha máxima. Vou começar calculando a flecha aqui em B. A flecha aqui em B, veja que é a distância da indeformada até a deformada. Se a gente conhece o valor do desvio tangencial em A partindo de C, essa tangente aqui forma um ângulo que é oposto pelo vértice em cima do apoio em C, eu consigo, por semelhança de triângulos, encontrar o valor dessa distância aqui, entre B e o valor da tangente que passa por C, certo? Então eu tenho uma altura TAC, é igual a essa altura aqui, né? Está para essa altura, assim como esse vão AC está para esse vão BC. E a gente chega nessa relaçãozinha aqui de 6/8 de TAC, certo? O meu vão, né, perdão, a minha flecha vai desde aqui até aqui. Então faltou a gente incluir essa distânciazinha. Essa distância a gente consegue encontrar pelo desvio tangencial em B partindo de C. Então sai a minha tangente de C, desço até a elástica, que vai ser no ponto B, eu tenho desvio tangencial em B partindo de C. Esse TAC a gente já conhece, então a gente precisa só determinar aqui o TBC. Veja que o desvio tangencial vai ser somatório dos φ x barra, ou também integral do x φ dx, certo? Nesse caso aqui a gente tem a parábola, já tem uma parábola, a gente já calculou essa área, e para essa parábola aqui a gente pode encontrar direto, tá? A gente já tem aqui pela literatura, a gente já sabe que essa distânciazinha aqui vai ser a basezinha sobre 4. Então o que sobrou vai ser a distância que a gente quer encontrar, que vai ser o nosso x barra. Então vamos fazer lá discretizado também. O desvio tangencial em B partindo de C vai ser essa área 4. Essa área 4 a gente já viu. Vamos voltar lá para ver de novo. Vale 7,2 sobre EI. Menos 7,2 sobre EI. Vezes agora a distância, né? Esse x barra então vão ser os 6 metros, que é todo o balanço, menos a base sobre 4, que é 6 dividido por 4. Aqui o desvio tangencial em B, partindo de C, vai ser igual a menos 32 sobre EI. O TAC a gente já conhece. Que é menos 12,6 sobre EI. Então a gente vai ter que a flecha em B vai ser a soma desses dois valores aqui absolutos, tá? Independente aqui se tiver um valor positivo ou negativo desses dois, o que a gente vai somar vai ser eles em módulo. Então vou ter 6/8
de TAC mais TBC. Então, eu vou ter 6/8 de 12,6 sobre EI mais 32 sobre EI. VB aqui vai ser, então, 0,46 milímetros. Bom, chegamos no valor, tá? Agora sim a gente vai analisar a nossa deformada, a nossa elástica, para verificar se o sinal é positivo ou negativo. Como a minha deformada aqui em B está para cima do meu ponto final, então ela vai estar descendo pela nossa convenção. Esse valor aqui é negativo. E vocês podem perguntar, mas os sinais tanto de TAC como de TBC eram negativos, por que eu não posso usar os dois? Lembre que isso daqui depende muito da nossa interpretação da elástica. Então, dependendo da maneira que eu vou obter esses valores aqui, o sinal pode vir ou não positivo, tá? Pode vir ou não negativo. Assim como a gente viu na rotação em A e rotação em B, tá? O sinal assumiu o valor assumiu um sinal que não poderia ou não ser o que é o valor real, certo? Então sempre convém a gente analisar a figura e depois que chegar no valor a gente estipula para colocar o sinal correto de acordo com a deformada da nossa viga. A gente já conhece então o valor aqui da flecha no ponto B, falta só calcular a flecha no ponto D, certo? Está aqui o nosso pontinho D. Esse ponto D vai ser o nosso ponto de máximo aqui da elástica entre os nós A e C. Como que a gente calcula ele? Bom, primeiro eu tenho que saber onde que vai estar esse pontinho aqui, onde a rotação vai ser nula, certo? E ele vai estar, a gente vai dizer que esse ponto aqui é o ponto D, e ele vai estar a uma distância de Dzinho do nosso nó A. Bom, então eu quero que meu θ em D seja igual a zero, certo? E esse θ em D vai ser a rotação em A, mais essa variação da rotação entre os pontos D e A. A rotação em A a gente já conhece, certo? Então vamos escrever aqui, ó. O θ em A é igual a menos 3,6 vezes 10 a menos 5 radianos. E essa variação da rotação entre D e A é o que a gente vai querer descobrir, certo? Bom, eu tenho duas possibilidades da posição desse meu ponto D. Esse ponto D, ele pode estar antes da descontinuidade, que seria a altura máxima desse triângulo, ou depois dessa descontinuidade aqui da função do momento fletor. Se ele estiver antes, a gente só vai levar em conta essa primeira área, certo? Então, se a gente for fazer, como a gente tem que fazer, né, discretizado aqui as áreas dos triângulos. Se tiver depois, eu vou ter que calcular tudo junto. Como que eu vou saber se é antes ou depois? A gente vai chutar que vai estar em antes ou depois e vai conferir se o valor desse Dzinho vai ser maior ou menor que 4 metros. Tá, então vamos ver lá. Vamos escrever isso daqui. Eu tenho θD, que é 0, é igual ao θA, que é menos 3,6 vezes 10 a menos 5, mais o Δθ dA, certo? Esse Δθ dA vai ser o somatório das áreas entre esses pontos, ponto A e o ponto D. Bom, eu vou pegar esse triângulo e desenhar aqui embaixo. Essa minha altura aqui, máxima do triângulo, vai ser 2,2. A base máxima vai ser 4 metros. E esse meu triângulo menor aqui com basezinha D vai ter uma alturinha H.
essa alturinha H vai ser 2,2 dividido por 4 vezes o D, certo? Ou então 0,55D. Com isso a gente consegue então fazer a área desse triângulo. Então qual que é a área desse triângulo? Eu tenho uma base, que é o D, tenho a altura, que é 0,55D, dividido por 2EI. Conhecemos já o nosso delta θ dA, e a partir daqui, com essa igualdade, a gente vai conseguir encontrar então o valorzinho de D. Bom, continuando aqui embaixo, θD, que é 0, é igual a θA, que é menos 3,6 vezes 10 a menos 5, mais 0,55D ao quadrado, sobre 2EI. Daqui a gente vai encontrar o valor de D igual a 3,42 metros. Vê que D é menor do que 4 metros. Então a nossa hipótese de que ele vai estar entre o ponto vai estar dentro desse primeiro triângulo aqui, quer dizer, entre o ponto A e a carga concentrada, está certa. Certo? Se a gente conhece o valor de D, agora a gente pode então encontrar a nossa flecha aqui no ponto D. Como que a gente vai encontrar essa flecha? Veja que se eu parto uma tangente aqui de D até o ponto A e jogo um desvio tangencial lá para cima, o que eu vou ter essa distância aqui por essa tangente em D ser paralela à nossa indeformada, esse desvio tangencial em A partindo de D vai ser justamente a nossa flecha em A. Então aqui a flecha em A vai ser igual ao desvio tangencial em A partindo de D. Vai ser o somatório das áreas vezes a distância do centroide até o nosso ponto de interesse, que é o ponto A. Então a área que a gente tem é justamente essa daqui, ó, 0,55 vezes D ao quadrado sobre 2EI vezes 2/3 do D, 2/3 de 3,42. Daqui a gente vai ter que a nossa flecha em A vai ser igual a 0,08 milímetros. Como a flecha em B foi igual a 0,46 milímetros, aqui a gente tem que a flecha máxima também vai estar acontecendo lá na extremidade do balanço. Legal, pessoal? Bom, é isso dali. Espero que tenha ajudado alguma coisa, sanado alguma dúvida, e qualquer coisa estamos lá à disposição. Legal? Bons estudos ali, um abraço e até a próxima.